Queria mais uma vez convidá-los a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. Ontem nós lemos até o verso 8 e eu queria então dar continuidade na leitura com vocês a partir do verso 9. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e dês culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei nesse lugar. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando pois gerardes filhos e filhos, filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje torno por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam,
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa semelhante, coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com a peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nem um outro há. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que foi lida, tua palavra que é luz, que é lâmpada, que nos guia nesse mundo escuro, obscuro, que é um fio que nos conduz no meio desse labirinto que é esse mundo que vivemos, que é, Senhor Deus, lente que nos faz enxergar, que é mestra que nos faz aprender. Agora, Senhor, pelo teu Espírito, desvenda os nossos olhos, mostra-nos a tua glória, revelada na tua palavra, pelo teu Espírito operando em nós. Ajuda-nos, exalta o teu nome, edifica a tua igreja, traz conforto ao nosso coração e esperança à nossa alma, a fim de que em todas as coisas, ó Deus, o Senhor seja o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Quando nós lemos uma narrativa, e essa aqui ela é longa, né? Quando eu disse que Matthew Henry, quando comentou esse texto, ele disse: eu não tenho como pregar sessões desse capítulo, eu vou pregar ele todo. Então ele faz uma exposição de toda a sessão, e caberia outras secções aqui. Quando eu expus esse texto na igreja, eu dividi alguns tópicos, mas aqui particularmente a minha intenção ao ler um texto maior como esse é mostrar para vocês como que no fluxo do argumento em que o narrador, no caso Moisés, aqui está descrevendo, como ele me leva para um ponto central. Então eu preciso compreender por que todas as informações que ele está dando e para onde ele está me conduzindo com aquela informação. Então essa é uma maneira importante de ler a Escritura, não é? Você está lendo uma narrativa e você não imagina que simplesmente o texto está falando contigo, ele está te ensinando doutrinas e a partir da doutrina aplicando isso à sua vida. Não faça conexões diretas entre o personagem e você, porque de repente você perde o foco para onde o narrador está te conduzindo e você não consegue exatamente fazer aquilo que a Escritura deseja fazer com aquela informação. Perceba que no final dessa sessão, 2 vezes ele fala da exclusividade de Deus. Não há outro Deus além de Deus, não há outro igual a Ele. E o grande ponto, não é porque ele lida com uma verdade que é exclusiva. Entenda, essa é a palavra de Deus, não se acrescenta nada a ela, nem se tira nada dela.
Quem tem essa palavra e o povo que está debaixo dela é o povo mais inteligente e sábio. Então vocês são especiais para Deus, vocês estão debaixo desse princípio. Ele tem uma nação, esse é o povo dele. Deus não tem povos, Deus tem um povo que é feito dos povos da terra, e esse povo é aquele que crê no seu nome. Depois ele vai adiante e diz, da maneira como ele se revela é singular. Ele se revela não por aquilo que você vê, por aquilo que ele fala, por aquilo que você ouve, não por aquilo que você vê. Isso tem implicações no culto. Ele vai tratar da idolatria, do pecado de idolatria aqui. Mas logo em seguida ele vai dizer assim, ora, me mostre um Deus como o nosso Deus, que diz o seguinte, eu vou tirar um povo do meio de outro povo, e vou fazer isso com sinais, prodígios. Aí ele diz, para que você entenda uma coisa, que não há outro Deus além do nosso Deus. Você entende? Ele vai dando a exclusividade, a singularidade do que ele é e do que ele faz, para que você conclua isso. E ele conclui para a gente, ele é único, não há outro igual a ele. É por isso que no capítulo 6, não é? E aí por isso que quando eu expus o capítulo 6 na igreja, eu tive que revisar tudo isso com eles, porque até então não tinha muito entendido isso, até expor o capítulo 4. Então quando eu fui expor o capítulo 6, eu tive que voltar um pouco, porque lá no capítulo 6 ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por que ele, do nada ele cai com esse argumento? É porque ele vem argumentando isso desde o capítulo anterior. É único, não há outro, não há outro. O modo de salvar, o que ele é, como ele faz, o que ele ensina, é tudo singular, é singular, é singular. Não há ninguém, não há nada, não há ninguém que se compare. Então, Israel, não há outro Deus além do nosso Senhor. Esse é o grande foco de todo o texto. Não há outro Deus além do nosso Senhor. Não há outro Senhor além do nosso Deus. Não há outro Deus além do nosso Senhor. Essa é a lógica que revela o ser de Deus e também as obras de Deus, tanto na criação como na redenção, que ele vai elaborar aqui no capítulo 4 na sequência. Por isso o foco, e esse aí você já sabe para onde nós estamos indo, né? Que na realidade é seguir o texto. O texto está dizendo, e aí encerra o capítulo 4, né? Você vai comigo lá para o final do capítulo 4, você vai encontrar isso. Ele diz assim, né? Versículo 39, ele diz, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, lembra da problemática do coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno, porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é o legislador, e é por isso que você deve guardar os seus mandamentos. Ora, sabendo que esse é o foco e para onde nós estamos indo, voltemos então para a partir do verso 9, para começarmos a entender como ele elabora os seus argumentos até chegar nesse objetivo final do texto, né? Vamos lá para o verso 9. Lembre-se, o problema central aqui é idolatria, lembre-se disso. Eles vão entrar na terra de Canaã, e essa terra é uma terra idólatra, e essa é a tendência do nosso coração, a idolatria. E você vai perceber outra coisa que eu falei ontem, mas repito hoje com parte de elucidação mesmo. O que Moisés está fazendo aqui não é simplesmente citar o que aconteceu no passado, é explicar o que aconteceu no passado. É o que ele disse no verso 5, eu vou explicar a lei. Então ele vai contar o que aconteceu explicando. Ele vai contar o que aconteceu em Horebe, não é? E ele vai contar o que aconteceu no monte do Senhor, como Deus se revelou ali, e o que significa isso. Porque é interessante, lá no Êxodo 20, nós lemos o verso 7, que os 10 mandamentos estão ali. Você vai encontrar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Mas você não tem uma razão, você não tem uma razão.
Só diz que o Senhor não terá, o Senhor, quem fizer isso vai, até a terceira geração, quarta geração será amaldiçoada, e abençoada a 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor e amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Mas você não tem ali a razão, por quê? Só tem o mandamento e tem ao mesmo tempo, não é, um anexo, que o anexo é, porque se você fizer, você tem esse benefício, se você não fizer, você tem esse malefício. Ele tem aqui uma imposição sobre a lei. Já aqui no capítulo 4, ele volta para aquela narrativa e vai dizer: guarda o teu coração. Sabe por quê? Acompanhe o texto comigo a partir do verso 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueça no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte. Então entenda aqui, literalmente, o monte que ele está descrevendo, lá em Êxodo 19, quando ele chega, o monte ardia, o fogo vinha até o céu, do meio dos céus havia trevas, nuvens, escuridão. Lembra, guarda o teu coração, preste atenção nisso, medita no que aconteceu ali. Como nós somos chamados a não sermos simplesmente contadores de história, mas meditar na Bíblia, na verdade, onde é uma fonte de conhecimento sem precedentes. E Moisés diz assim: guarda o teu coração e reflete naquilo que aconteceu lá no monte, porque o Senhor ele tem um benefício para ti e para os teus filhos. É interessante notar, e é importante só frisar isso, né? Ele vai dizer várias vezes isso no verso 9: para que não se aparte do teu coração essas coisas todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. É como que o que eu passo a ensinar a você agora, ele não disse o que é, ele vai dizer da sequência, mas de antemão ele diz: é porque esse aqui é o pacto, e o pacto que Deus fez não foi apenas com você, foi com você e seus filhos. Então nada que o Senhor te ensina é para você mesmo simplesmente, é também para os seus filhos. Mas não é só para os seus filhos, é para você também. Porque a gente tem essa mania de dizer: eu gosto de criar meu filho na igreja, eu não vou. Meu filho, vá para a igreja, eu não vou. É como se isso resolvesse algum problema na prática. No capítulo 6, queria que você fosse comigo lá, por favor, no capítulo 6 de Deuteronômio. Preste atenção na linguagem utilizada a partir do verso 4. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É o que ele diz no capítulo 4, ele repete aqui no capítulo 6: estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Ora, a primeira coisa não é inculcar nos filhos, é guardar no coração. Então, a primeira coisa, isso é a minha verdade, isso é o que está no meu coração. Isso não é simplesmente informação, isso é aliança, isso é pacto. O Deus dos meus filhos é o meu Deus. Eu sei o que eu estou dizendo, ele pertence a mim, eu sou dele e ele é meu. Então, às vezes a gente lê esse texto e a gente fala de educação de filhos no primeiro momento. Isso não é o primeiro momento é o meu coração.
Ninguém vai ser um instruir se não tiver transbordando na alma essa verdade. Não comece planejando fazer culto doméstico quando seu filho nascer. Você não vai fazer culto doméstico quando ele nascer, se você não faz com sua esposa sozinho. Não vai fazer. Se você não medita na palavra sozinho antes de casar, você vai ter dificuldade de fazer o culto doméstico com a sua esposa. Você vai ter dificuldade de fazer com seus filhos. Primeiro, guarda o teu coração. Coloca essas verdades no teu coração. Então, como uma consequência, como uma sequência lógica, tu as inculcarás a teus filhos. Ninguém consegue fazer o que Moisés está mandando fazer aqui, o que Deus está mandando fazer na lei. Andando, sentando, deitando, levantando, ensinando. Ninguém faz isso se não tiver inundado da graça desse evangelho. A gente quer falar outras coisas, a gente quer conversar outras coisas, a gente não quer ler o mundo toda hora com a ótica das escrituras, a gente não suporta isso. Eu não aguento você, é só Bíblia, isso é chato demais. É chato mesmo. Quando você não entende isso que Moisés está dizendo. Não há povo mais sábio, porque conhece a sabedoria de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Acontece que inculcar aos filhos, ainda não se sabe ainda o que é, a gente sabe que é a questão do culto, a gente vai falar já no capítulo 4, mas ele antecede o argumento dizendo: isso será no seu coração e nos seus filhos. E é por isso que, veja no verso, escute de novo o verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, isso do capítulo 4, tá certo? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Você não treina os seus filhos a serem bons maridos e pais se você não treiná-los a piedade pessoal e familiar desde cedo. Não tem outro caminho. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, eu farei ouvir as minhas palavras. E aqui ele tem chama de uma cláusula, uma conexão direta no texto, em que ele vai dizer: essa é a finalidade de você ter recebido a lei. A fim de quê? Para que foi que Deus te deu? Reúne o povo e vou entregar a lei. Para quê? Não é só para a gente aprender cada mandamento daquele, saber os detalhes de todos. Ele diz: para que aprendam a temer ao Senhor todos os dias que na terra viver, e as ensinarás. Veja, nunca é sozinho. E as ensinarás a seus filhos. Para que aprenda a temer. Isso já está dito lá em Êxodo capítulo 20, logo após o verso 17, quando termina os 10 mandamentos, no 18 ao 22, o povo teme por causa dos trovões e raios que são citados aqui em Deuteronômio 4. O povo teme e diz que não permita que Deus fale conosco, fale tu conosco. Aí Moisés diz assim: não temais, porque o Senhor colocou o temor no vosso coração para que não pequeis contra Ele. Está lá escrito isso. Moisés conecta agora e diz: o Senhor diz, reúne no monte, eu vou entregar meus mandamentos, para que eles
aprendam a temer ao meu nome. E ensine o temor do Senhor aos seus filhos. Ora, o temor ao Senhor, ensinar o temor ao Senhor, ou é o temor do Senhor, no caso aqui particularmente. Talvez seja o nome mais comum hoje, quando se fala em aconselhamento bíblico, né? Temor de homens, temor do Senhor. Essa é uma discussão bem interessante que se tem hoje no mundo do aconselhamento bíblico. Mas por que o temor do Senhor é o fim disso? Porque eu não obedeço meus pais se eu não temer a Deus. Eu não vou aprender a temer meus pais se eu não temo a Deus. Os meus pais não vão aprender a fazer e instruir e ensinar se não temerem a Deus. O temor do Senhor é a base de tudo, é o fundamento, é o princípio da sabedoria, é o que vai ser dito lá em Provérbios, mas em Jó capítulo 28, particularmente, no meu entendimento, é a melhor maneira de falar sobre o temor do Senhor e da sabedoria. Quando ele diz assim, ele compara primeiramente as riquezas, o ouro, a prata, as peças preciosas que estão na terra, lá em Jó 28, ele diz que a águia não conhece esse caminho, que os animais do campo não conhecem esse caminho, então o homem, ele entra nessa terra, ele prescruta, ele faz abismos, ele abre parede na rocha e adentra, ele vai dizendo até encontrar, ele sabe que está ali, aquela riqueza. Aí ele continua, mas a sabedoria, nem as aves, nem os homens sabem onde se encontrar, porque é só Deus que conhece, e é Ele quem dá. E você sabe que no final do capítulo 28 de Jó ele diz: o temor do Senhor é a sabedoria. A gente ouve em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio. Lá em Jó 28 ele diz: o temor do Senhor é a sabedoria. Essa é a marca que nos distingue do mundo, porque nós tememos a Deus. E se nós tememos a Deus, nós não queremos desagradá-lo. E como filhos que amam a seu pai, a imagem mais perfeita é do temor do filho para com seu pai. Eu sempre fui bem disciplinado, no sentido de receber disciplina pelos meus pais. Peguei umas surras boas na minha infância, boas. Eu temia desagradar o meu pai, e eu amava estar perto dele. Esse temor nunca me afugentou. Esse é o temor que Deus coloca no coração. Eu temo desagradar a Deus, e eu amo estar perto dele. Porque Ele me protege, porque Ele me guarda, Ele supre as minhas necessidades. Ele é bom. Escutem a minha lei. Ela vai adentrar o teu coração. Guarda o teu coração. Instrui os teus filhos. Lembra do que aconteceu em Horebe, lá no monte. Preste atenção. Agora vamos aprender lá. Isso tudo Deus te deu para que você tema ao Senhor. E ensine os seus filhos o temor do Senhor. Mas agora ele vai esmiuçar, porque até então é bem geral o conceito. Agora ele vai esmiuçar, ele vai entrar nos detalhes do que aconteceu no Monte Horebe. E aí ele vai extrair uma outra lição que nos ajudará a entender também. Acompanhe comigo no verso 10 em diante. Ele diz: ora, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe,
quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Veja o detalhe: a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Você já entende onde Moisés vai me conduzir? Então ele está dizendo: veja, o modo de Deus se revelar implica em doutrina. Então a doutrina não é apenas declaração, é o modo de Deus fazer as coisas. Então, quando você diz assim: eu não acho que o mundo foi criado como Deus fala no texto, ou a ordem é inversa, alto lá. Porque a ordem ensina, os fatos produzem doutrina. Vou dar um exemplo prático para vocês do que acontece, um outro extraído, não nesse texto, mas anterior a ele. Quando Paulo, lá em Romanos, ele, no capítulo 4, ele vai falar sobre a circuncisão e o papel dela em relação aos cristãos, aos gentios e aos judeus. Então ele vai e diz o seguinte: Abraão, ele foi circuncidado quando? Ele pergunta. Quando ele já era, veja, ele creu quando ele já era circuncidado, ou ele creu antes de ser circuncidado? Veja a ordem dos fatos. Abraão foi chamado no capítulo 12 de Gênesis e foi circuncidado no capítulo 17. O pacto foi feito no capítulo 15 e ele foi circuncidado no capítulo 17. Ele diz: ele foi circuncidado depois de crer. O primeiro judeu era um gentio. Então ele não precisou da circuncisão para ser salvo. Veja o argumento de Paulo. Ele pega a ordem e diz: essa é a doutrina. O que passa a acontecer aqui, acontece, veja, eu quero que você entenda esse detalhe tão importante. Para mim é tão importante, irmãos. Eu acho que para a igreja é muito importante isso. A interpretação da lei é dada pela própria Escritura. Não só Paulo no Novo Testamento faz, Moisés aqui vai fazer também. Esse é um processo da explicação da lei. E aqui, nesse momento do texto, Moisés diz: vocês não ouviram, vocês ouviram a voz, mas vocês não viram aparência nenhuma. Nada foi visto, mas vocês ouviram. Qual a implicação disso? Acompanhe o texto comigo. Então vos anunciou ele e a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Então, para que não tenha dúvida que ele está falando aqui lá no Monte Sinai, né? E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então é claríssimo isso. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois, aí ele vai extrair o que ele disse: pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida. Veja, agora, você sabe por que o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura? Porque Deus não tem forma. Você não vê a forma nesse aspecto. A aparência dele não foi vista. Vocês ouviram a sua voz. O modo de Deus se revelar implica no modo como ele deve ser adorado. Vocês não adoram ao Senhor por meio de imagens, porque ele não se revelou por meio de aparência. Ele se revelou em palavras. Palavras. Aí você sabe que isso traz implicações profundas, né? Veja, imagina, alguém vai dizer assim: tudo bem, eu concordo com isso, mas a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ele é homem também.
Então você pode fazer uma imagem dele. Você pode fazer uma imagem, ensinar seus filhos com a imagem de Cristo. Porque se você não fizer, você nega a encarnação. Veja, aí é pecado não fazer. Aí eu queria que você entendesse uma coisa comigo. Eu vou ler um texto com você. Eu quero que você vá lá para Atos, vai Atos no capítulo 9 comigo. E você vai se deparar com a conversão de Saulo. Certo? A conversão de Saulo. Perceba que pelo menos a minha impressão ao ler o texto, e é importante saber que toda vez que o texto é lido, ou melhor, é escrito, os detalhes são importantes, porque tem tanta informação para ser dada que ele só vai dar aquela que é importante, né? Então, no verso 1, a partir do capítulo 9, verso 1, né, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, nada vendo. Contudo, ninguém. Ouvindo a voz, nada vendo, contudo, ninguém. Veja o detalhe da narrativa. Eles não viram, eles ouviram. É assim que nós pensamos Cristo depois de ter subido à glória. Nós ouvimos, nós não vemos. Quando ele se revela, ele não se revela com aparência. Ouviu-se a sua voz. É o Deus do Monte Sinai, que diz: vocês não me viram, vocês ouviram a minha voz. Guarda, pois, o teu coração. Guarda, pois, o teu coração, para não fazer imagem de escultura, para não fazer imagem do Senhor. Essa é por que é importante? Vamos voltar de novo lá para o nosso texto de Deuteronômio capítulo 4. Voltemos lá e veja com que Deus está preocupado. Há uma preocupação muito clara aqui. Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 4, vamos voltar lá para a nossa sessão, quando ele diz assim, no verso 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. E aqui, esse é um argumento seguinte que ele utiliza. Eu guardo o meu coração, não contaminando o meu coração com a minha percepção de Deus, mas como ele se revela a mim. De maneira que eu tenho de guardar o meu coração. Isso é fundamental, guardar o meu coração. Eu não tenho como... Não, eu guardo meu coração fazendo imagem do Senhor, criando imagens dele na minha mente. Nosso catecismo diz, até mesmo no pensamento é pecado. Mas existe outro argumento que se utiliza
para se defender ou para se estabelecer o argumento de que se deve fazer uma imagem de Cristo para ensinar as crianças. Outro argumento comum é o argumento que diz o seguinte: veja, Deus se revelou numa sarça ardente. E até as pessoas dizem que a sarça da nossa igreja é uma idolatria, porque representa Deus. A sarça que ardia e não se consumia. É um erro grande e terrível das pessoas que pensam isso. Porque nunca, e aí é interessante que a sarça, ela é uma marca da igreja histórica, escocesa e antiga, nunca os nossos pais pensaram na sarça como sendo Deus, mas como sendo Israel. Veja aqui a linguagem que ele utiliza: eu tirei vocês da fornalha ardente. Essa é a imagem do cativeiro. Deus se revela no meio de uma sarça ardente e diz: tira o meu povo de lá. Eu ouvi a sua voz, o seu choro. Eles são queimados, mas não são consumidos. A sarça ardia, mas não se consumia. Não tem imagem melhor do que essa do capítulo 4 de Deuteronômio. E melhor ainda é o outro cativeiro babilônico persa, que quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha dentro, numa fornalha ardente, que os que levaram morreram, e eles dentro, o Senhor aparece no meio, e não apenas o Senhor não se consome, como a igreja não se consome. No meio do sofrimento, a igreja é protegida pelo Senhor. O que ele está dizendo ali é: eu tirei vocês do meio da fornalha de fogo. Eu não apareci numa forma humana, não, ou nessa perspectiva que vocês estão dizendo. Eu falei naquela sarça, mas não porque ali você vai fazer uma imagem minha. Muita gente usa esse argumento para dizer: veja, Deus apareceu, então é possível fazer imagem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós não pensamos em Cristo senão Ele na sua glória. Essa é a maneira que nós pensamos sobre Ele. Nós vamos guardar o nosso coração, nós vamos ensinar os nossos filhos, nós vamos ensiná-los a contar história. A história bíblica tem doutrina, tem revelação do Evangelho. Ela não é uma mera história, ela é a história da redenção. Nós vamos ouvir a lei, essa lei ela vai estar no nosso coração. Nós vamos guardar o nosso coração. Sabe o que a idolatria faz? Se você olhar para o texto de Deuteronômio 4, você vai perceber isso. Ele põe de ponta cabeça a criação. Quando ele fala de idolatria, ele começa falando imagem de homem e de mulher, aí depois ele vem descendo até as estrelas, porque a criação foi assim: estrelas, sol, lua e o último homem e a mulher. Ele começa falando do homem e da mulher, depois ele termina com as estrelas. Ele inverte os dias da criação. Só a idolatria lida com a narrativa de ponta cabeça, porque a história como ela revela o homem sendo amado por Deus, colocado num lugar onde ele poderia usufruir da criação que já havia. Ele não foi criado antes de todas as coisas para que ele pudesse usufruir de todas as coisas. E foi dito a ele: você não é Deus, você é criatura, você pode comer de toda a árvore do jardim, exceto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você foi chamado para se submeter a mim, o teu Senhor. Somente a ordem da criação revela a grandeza do homem e a pequenez do homem. Um rabino, comentando esse texto de Gênesis da criação,
disse certa vez: quando os homens vivem para praticar a iniquidade na sociedade, é bom lembrá-los que até os animais foram criados primeiro do que eles. Mas quando eles vivem para glorificar a Deus, é bom lembrá-los que eles são a coroa da criação. A ordem da criação, ela aponta para a humildade do homem como criatura e para a grandeza dele como aquele que foi feito para glorificar a Deus segundo a vontade de Deus. Isso não muda na redenção. Quando Deus redime o homem, liberta do cativeiro, ele volta e Moisés vai fixar de novo esse conceito na mente deles. Não apenas a libertação, mas a criação. Ele mostra, olha, veja, quando você faz imagem de Deus, você adora o homem e a mulher, e lá embaixo as aves do céu. Você inverte até a criação por causa do pecado. Na ordem da criação, a glória de Deus é o objetivo, porque o fim da criação é o sábado. O sábado é a declaração direta: nós somos feitos para um objetivo último, adoração, glória a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Esse é o ato da criação. Nós temos um alvo: o descanso. Acontece que na sequência do texto, ele diz assim, verso 21, também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na terra, como de fato acontece com ele. Mas no 23 ele diz: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis. Ora, irmãos, a palavra de Deus é clara. Se ela é a verdade, ela é cumprida. É fato: se vocês se curvarem diante de ídolos, vocês vão perecer. Se vocês deixarem de adorar a Deus conforme Ele ordena, vocês vão perecer. E vocês vão sofrer os danos. E ele diz aquilo que vai acontecer lá nos livros de reis e dos profetas do período do cativeiro babilônico. Antes sereis de todo destruídos. Verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Essa é a grande maldição. Vocês se curvaram diante de ídolos, vocês vão ser lançados para longe, e lá vocês vão adorar a madeira feita por mãos de homens. Vocês não vão adorar o Criador, vocês vão sofrer lá. E lá vocês vão saber que o objetivo final do pecado, por isso o coração tem que ser guardado. Por isso eu tenho que fazer na minha alma, para o meu cônjuge, para os meus filhos, para a igreja. Porque o pecado vai me levar a me curvar diante de falsos deuses. No texto de Lucas que trata sobre a tentação de Cristo, William Perkins, no comentário,
num dos volumes da sua obra, ele tem um capítulo específico sobre a tentação de Cristo, e ele diz uma coisa que é muito parecida com isso aqui. Ele diz assim: Cristo foi tentado não primeiramente para se curvar diante de Satanás e adorá-lo, foi a última tentação, porque é para onde leva todas as outras. Tentar a Deus é para onde nós estamos indo. Se prostrado me adorares. Então Cristo disse: chega, Satanás, só a Deus darás culto. Ele sai da presença do Senhor. É para lá que está sendo levado. E a punição é essa. Eles são levados agora a se curvar diante da madeira, diante do Deus feito pelas mãos dos homens. Então, porque a lei de Deus é verdadeira, porque a palavra é santa, se nós nos desviarmos dela, nós pagaremos por isso. Você não entende por que a frieza espiritual, por que o descaso com as coisas de Deus é tão profundo no nosso meio? Por que nós amamos confusão e picuinhas? Por que nós gostamos de brigar por coisas mínimas? Por que nós não pensamos na glória de Deus? Porque não vivemos para a glória de Deus como deveríamos. Porque não guardamos o nosso coração. Porque não ensinamos os nossos filhos. E porque não somos instruídos e o nosso coração ama mais ao pecado, os prazeres e os benefícios temporais desse mundo do que as promessas eternas do Senhor. Mas a grande bênção dessa relação, irmãos, é que não é uma relação simplesmente criador-criatura, porque o Deus que se revela em Êxodo 20, no verso 1 e 2, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, eu sou o legislador, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da aliança, eu sou aquele que te arrancou da escravidão, eu sou o teu redentor. A nossa relação com Deus não é apenas suzerano e vassalo, é pactual, é redentiva, a ponto de sermos chamados filhos, a ponto de sermos chamados esposa. E aí ele promete: lá naquele lugar onde vocês forem lançados como no sofrimento, vocês vão clamar a mim. Veja o texto comigo, ele diz, verso 29: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração. Você entende? Quando você não confiar mais nos ídolos, quando você não acreditar mais em você mesmo, quando você não confiar mais na tua riqueza, quando você não confiar mais na tua força, quando você chegar lá e olhar de lá e dizer: Senhor, tudo isso é nulo. Então, de todo o coração, o que ele está dizendo: guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque lá, quando você tiver de passar por isso, quando você estiver frustrado com você mesmo, você vai me clamar dizendo: Senhor, eu confiei na minha sabedoria, eu confiei nas minhas emoções, eu confiei nas minhas paixões, eu confiei nos meus amigos, eu confiei no meu dinheiro, eu confiei no poder dessa terra, eu confiei nesse mundo, e eu estou aqui. De lá, diz o Senhor, me buscareis, de lá. Quando me buscares de todo o coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas estas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, o Senhor teu Deus não te desamparará,
porquanto é Deus misericordioso. Nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Eu não confio apenas na lei, eu confio nas promessas. Eu sigo a lei para glorificá-lo, mas quando eu quebro a lei, eu sofro os danos. Não apenas externamente, na consciência e na alma. A minha alma se angustia. Aí vem a promessa. A promessa, ela não depende da obediência. A promessa não depende das ameaças de Deus. A promessa é o seu ato livre de fazer o bem àqueles com quem Ele fez uma aliança. Vocês vão me clamar de lá. Vocês vão ouvir a minha voz. Eu ouvirei a sua voz e te libertarei de lá. Você sabe que esses argumentos aqui são usados por Neemias, no capítulo 1 do livro de Neemias, quando eles estão para voltar do cativeiro babilônico. Abra sua Bíblia comigo lá, por favor. Neemias, capítulo 1. Veja como funciona o uso da escritura pela própria escritura, né? Neemias, capítulo 1. O texto diz assim: deixa eu ler, que é um texto maiorzinho, mas a partir do verso 4, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja, aí ele vai dizer: nós quebramos a tua lei, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Lembra-te do que disseste a Moisés. É do fundo do nosso coração. Nós estamos dizendo: Senhor, nós quebramos os teus mandamentos. Nós não educamos os nossos filhos no temor do Senhor. Nós não temos orado com o nosso cônjuge. Nós não temos vivido uma vida de piedade. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Lá no fundo da minha angústia, quando eu digo isso, meu coração se inclina a obedecer, a entender aquilo que eu deveria ter entendido desde o princípio. Deus é sábio e a sua lei é sábia. Eu sou um louco que segui os meus próprios pensamentos. O Senhor me prometeu também. Não é só a tua lei que é verdadeira, não. Tua promessa também.
que se nós nos arrependêssemos, o Senhor sararia a nossa alma, o Senhor perdoaria os nossos pecados. Eu confio nas tuas promessas, assim como eu confio na tua lei, assim como eu confio na tua lei. E aí Moisés conclui, volte comigo, Deuteronômio capítulo 4, Moisés conclui, e ele diz assim, no final do texto, ele diz assim, agora pois, verso 37, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja e com mão poderosa, e com braço estendido, com grandes e espantosos, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Porque amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente, e com sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra, e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti, a teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Para que vocês saibam que só o Senhor é Deus. Não há como você ter esperança se não olhar para trás. Ele, depois de declarar que ele vai ouvir as orações da angústia deles, ele diz: porque o que Deus fez por vocês nunca jamais se ouviu falar, que tirou um povo no meio de outro povo com mão poderosa e te deu lei e instrução e fez uma aliança contigo. Você sabe por quê que vocês não vão ser destruídos? Porque eu prometi aos teus pais. Você sabe por que nós não somos destruídos? Porque Cristo recebeu a penalidade do meu pecado sobre si. Porque Ele fez uma aliança com Cristo na eternidade. Ele disse no Salmo 89: não mentirei a Davi, não serei falso ao meu servo, o que jurei eu cumprirei. Aí ele diz: ainda que seus filhos se esqueçam da minha lei, eu os açoitarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Essa é a minha aliança com meus filhos.
porque a penalidade eterna que era sobre mim no dia da minha libertação caiu sobre Cristo no dia da história específica para a nossa salvação. Não há Deus igual ao nosso Deus. Na primeira sessão de ontem, dos versos de 1 a 8, nós ouvimos que nos tenha dado leis tão sábias e inteligentes e que seja tão próximo daqueles que invocam pelo seu nome. Agora nós ouvimos que não há Deus igual ao nosso Deus, porque até no modo dele se revelar, ele mostra o modo como ele deve ser adorado. E quando quebramos a sua lei, somos punidos. Mas na nossa angústia, quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, ele tem misericórdia de nós. Que Deus há como o nosso Deus? Justo e misericordioso. Foi assim que ele se revelou em Êxodo 32. Vocês vão saber meu nome, e meu nome é misericordioso, compassivo, longânimo, Deus que se arrepende do mal. Não há ninguém, não há quem possa se comparar ao nosso Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos